no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Carta do apóstolo João, preso na ilha de Patmos, recebendo a revelação do Senhor, direto do trono da glória do nosso Deus, à igreja em Éfeso, mas é claro, a todos nós que somos a igreja do Senhor. Carta em que nós entendemos e chamamos de Apocalipse a revelação do nosso Deus, esta revelação que Ele escreve para que toda a igreja, todo o povo de Deus pudesse se conscientizar de como o Senhor é fiel. Eu queria convidar você para que nós pudéssemos fazer a leitura aí desta carta da igreja em Éfeso e também da carta da igreja em Esmirna. Vamos fazer a leitura destes dois textos, portanto, Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 11. Apocalipse 2, de 1 a 11, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança em suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tem, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não vem a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a seu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Muito bem, irmãos, o tema de hoje, o tema desse mês de março, mês de março, não é isso? Mês de março. Desse mês de março que nós estamos vivendo, é a noiva de Cristo, Como é que nós podemos expressar a nossa alegria de sermos noivas de Cristo? E para esta noite nós vamos falar da noiva fidelizada, a noiva que é exatamente fidelizada, porque, óbvio, a fidelidade do Senhor precisa estar nesta noiva, precisa ser algo que faça parte deste relacionamento, deste casamento que há de existir, que ainda não se concluiu no contexto
judaico, os casamentos eles se davam desta seguinte forma. Acho até que a irmã Ariadne pregou isso na semana passada, quando ela esteve aqui celebrando ao Senhor o Dia das Mulheres, e teve a oportunidade de pregar. Ela até falou que no casamento, do contexto judaico, o casamento ele começava com o que a gente chama hoje de noivado. Já havia lá um contrato, já havia lá um acordo em que os noivos estavam dados uns aos outros, um ao outro, melhor dizendo, e já poderiam se sentir casados, mesmo morando cada um ainda em suas casas, nos preparativos para concluírem as núpcias e ter aquela grande festa, aquela grande celebração, que durava aí durante 7 dias de celebração direto, para ter aquela grande celebração, aquela grande festa. Então esses noivos já estavam fidelizados um ao outro, já deveriam viver de forma a serem realmente vistos um pelo outro como marido e mulher, esposa e esposo, mesmo ainda não estando juntos, mas desde já exercendo esta fidelidade. Assim somos nós. Nós ainda não concluímos o nosso casamento com o Senhor, não concluímos a nossa aliança eterna com o nosso Deus, plenamente falando, porque ainda estamos, cada um na sua casa. O Senhor ainda está, como ele diz no texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 14, preparando as moradas para cada um de nós, preparando o tempo daqui em que nós estaremos junto com Ele na boda, naquela grande celebração, naquela grande festa que o próprio Senhor irá fazer para nos receber na sua glória e assim encher a nossa vida de júbilo eterno, de alegria eterna, indizível, incontestável, inacabável, inabalável. Mas o apóstolo João, ele tem uma revelação preso na ilha de Patmos. O Senhor revela a ele para as igrejas o que iria acontecer e o que ele tinha em especial a favor e contra determinadas igrejas, mostrando para nós as características que são pertinentes na vida de cada um de nós, mostrando para nós que o Senhor ele tem muita coisa boa a render sobre as nossas vidas, a dizer, a falar sobre nós. Mas ele também tem algumas coisas que o incomodam, algumas coisas que o entristecem. Ele tem muitas coisas boas a dizer sobre nós. Nós vamos olhar as cartas, nós vamos ver sempre o Senhor fazendo um elogio, tecendo um elogio àquelas pessoas, mas também trazendo a elas o confrontamento daquilo que era necessário ser mudado em suas vidas. Assim somos nós. Nós somos amados pelo Senhor, Ele nos vê sim como seus amigos, como aqueles dos quais são seus filhos, como aqueles dos quais Ele quer amar, Ele quer devotar amor, fidelidade, carinho, atenção, Ele quer promover as nossas vidas em prosperidade, nos dar saúde, nos dar encher a nossa vida de graça, transbordar essa graça sobre nós, para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Mas é óbvio que o Senhor tem algumas coisas contra nós, que o Senhor se incomoda com algumas atitudes nossas, que o Senhor se incomoda com alguns momentos que nós deixamos a desejar enquanto seus servos, seus filhos. E Ele expressa isso de início logo nessas duas cartas que a gente quer falar com vocês nesta noite. Uma noiva fidelizada, ela precisa, em primeiro lugar, entender que essa fidelidade, ela não procede dela mesma. Essa fidelidade, ela procede do próprio Deus. É o Senhor quem fideliza. A palavra do Senhor nos garante que é o Senhor, é no Senhor que subsiste a fidelidade para sempre. Nós não somos fiéis porque nós queremos exercer fidelidade. Nós somos fiéis porque o Senhor impõe sobre as nossas vidas a necessidade de sermos fiéis. Por isso, houve até uma alteração. Um cântico que nós cantamos, no hinário que nós cantamos, que diz o Deus fiel. Porque no ano passado, o hino 32 do hinário Novo Cântico, ele foi composto com aquela seguinte estrofe dizendo assim:
Tu és fiel, Senhor, fiel a mim, né? O Senhor, Ele é fiel a nós? Não, Ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel ao seu princípio de fidelidade, porque se Ele não for fiel ao seu princípio de fidelidade, Ele olha para nós e vê que nós não temos condições de estarmos perto dEle, de estarmos juntos dEle, porque Ele é um Deus santo, santo e santo, e nós muitas vezes deixamos a desejar. Por isso o hino mudou de fiel a mim para fiel assim. Assim como Ele é um Deus soberano, magnífico, imponente, um Deus imponente, magnífico, soberano, e que está com a sua mão regendo todo o universo, regendo a nossa vida. Portanto, nós é quem agora sim somos impotentes, precisamos da boa mão do Senhor, precisamos da destra fiel do nosso Deus, nos sustentando, nos amparando, nos protegendo, nos guiando, nos alicerçando e também nos admoestando, chamando-nos a atenção. Por isso ele diz na primeira carta: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Por isso ele vai citar na carta os nicolaítas, que eram homens maus, homens pérfidos, homens mentirosos, homens que andavam simplesmente sob a adoração de Nicolau, homens que queriam viver a vida de forma arraigada de tudo aquilo que era ruim, uma vida que estivesse alicerçada em tudo aquilo que era maldoso, que era algo que trazia incômodo e muita tristeza ao coração de Deus, mas homens que estavam se misturando com a igreja para promover na igreja estas mesmas filosofias, estas mesmas teorias. E aí ele revela a João, o Senhor revela a João, que ele amava aquela igreja de Éfeso, porque ela é uma igreja perseverante, ela é uma igreja que não aceita estas intenções maléficas, malignas dos nicolaítas, destes homens maus, destes homens mentirosos, que se diziam apóstolos, mas não eram coisíssimo alguma. Mas ele tem alguma coisa contra estes irmãos, contra estas pessoas. O Senhor diz: tens perseverança e tens suportado as provas por causa do meu nome, e por causa deste meu nome não deixaste esmorecer. Contudo, versículo 4 do capítulo 2: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu não sei quantos de vocês se lembram, irmãos, do momento do start em que vocês tiveram um encontro com Cristo Jesus, um encontro com esse Deus, e que o Espírito Santo bradou no seu coração que aquela era a hora, aquele era o instante, aquele era o momento em que vocês precisariam confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, precisariam se render aos pés desse Deus Todo-Poderoso, precisariam acreditar, ter fé de que Ele era o único e suficiente mediador entre vocês e Deus. Precisariam conceber no seu coração, na sua mente, que o único caminho, a única verdade e a única possibilidade de vida seria Jesus. Eu não sei quando vocês tiveram esse start, quando vocês entenderam isso, quando essa fagulha, essa faísca lançou-se no seu coração através do poder do Espírito Santo. Mas é isso que o Senhor quer que nós lembremos. O Senhor quer que a todo momento esse instante, esse momento, esse start, este encontro, esta faísca que brilhou no nosso coração através da unção do poder do Espírito Santo e que inundou a nossa vida da fé, a fé do Senhor, do Salvador Jesus, Ele quer que todo momento a gente se lembre disso, que a gente volte a esse primeiro amor, que a gente volte a ter aquela sede de estar na casa de Deus, que a gente volte a ter aquele desejo de estar na presença do Senhor, que a gente volte a ter aquele ânimo, aquela alegria de se colocar diante de Deus e confessar a Ele que somos pecadores
havia se esquecido destas práticas. Uma igreja que estava distante deste primeiro amor. Algo para nós refletirmos nesta noite, para nós pensarmos se nós não estamos assim também, como esta igreja de Éfeso. A gente recrimina o mal, a gente condena os maus, a gente fala que eles não servem, que eles são pérfidos, que eles não devem estar nesse momento de adoração. A gente diz que eles são indignos, a gente diz que eles são condenados, a gente diz que eles vão para o inferno. A gente não tolera que as influências ou as más influências deles penetrem na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Mas será que o amor que precisa estar em nosso coração, ele está sendo trabalhado, ele está sendo lembrado a todo tempo? Portanto, não basta perseverar, é necessário acreditar que o Senhor há de dar a vitória de se alimentar da árvore da vida, a árvore que permaneceu no centro do jardim intocável, porque o Senhor permitiu que Adão e Eva tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque assim eles queriam se tornar um como Deus, mas não permitiu que eles tocassem na árvore da vida e a partir do conhecimento do bem e do mal, eles transferissem de forma eterna o sofrimento, a dor, o dolo. Hoje eu estava lá no mercadinho fazendo uma comprinha e encontrei o nosso irmão Chiquinho, né? Todo mundo conhece ele como Chiquinho, né? Encontrei o nosso irmão Chiquinho e conversando com ele, né, sobre as coisas do mercado e tudo, ele falou: a gente está chegando o tempo da gente não conseguir encontrar para comprar as coisas, né, pastor? Eu falei: está muito difícil, muito caro, as coisas estão muito caras. E ele pôde dizer: pois é, mas está chegando a hora a gente nem encontrar comida para poder fazer. Eu falei: é verdade, porque, como disse o apóstolo Paulo, a natureza geme, ela sofre. Então a terra, ela já não produz mais como ela produzia. Por quê? Porque o Senhor, ele coloca na sua palavra, a Bíblia, irmãos, ela tem resposta para tudo, basta que a gente queira olhar as respostas do Senhor para a nossa vida. E a Bíblia diz, ela dá um parâmetro para os agricultores, que eles deveriam deixar a terra descansar por 7 anos, por 7 anos. Mas os agricultores, eles não permitem isso, eles vão colhendo e plantando em cima daquela terra, sem deixar aquela terra descansar. Os animais, eles hoje tomam hormônios para crescerem mais rápido, tomam vitaminas, coisas que eles não precisariam ter, rações fortalecidas, para poderem crescer mais, dar maior volume na sua carne, e assim ter um abate mais pomposo. Portanto, a natureza geme por conta do pecado do homem que originalmente lá no Éden começou. E por isso Deus não permitiu que eles tocassem na árvore da vida e colocou lá querubins tomando conta, para que não pudesse haver ali a possibilidade de homem algum adentrar aquele lugar. Porque se o homem adentra aquele lugar, se Deus não expulsa Adão e Eva daquele lugar, hoje nós estaríamos numa situação muito difícil, porque a nossa dor, o nosso peso, a nossa dificuldade estaria para todo o sempre. Nós iríamos viver eternamente da mesma forma como nós estamos hoje, sofrendo, vendo a natureza sofrer, pior, fazendo a natureza sofrer, fazendo os animais sofrer, trazendo dolo, tristeza e peso de morte para a nossa própria vida o tempo todo, eternamente. Voltando ao primeiro amor, nós temos condições de compreender isso e de ouvir o que o Espírito
quer dar às igrejas, o Espírito Santo quer dar às igrejas a possibilidade de se alimentarem da árvore da vida, de agora sim poderem tocar naquele fruto, tocar naquela árvore e comer e deliciar-se daquilo que vai dar a oportunidade de todos nós vivermos eternamente, mas agora sim de forma alegre, jubilosa, limpa, na presença do nosso Deus. Ele continua escrevendo à igreja de Esmirna e diz para eles que, assim como falou para Éfeso, existiam coisas boas na vida deles. Em primeiro lugar, ele diz que ele conhece a tribulação desse povo. Conhece que esse povo é pobre, mas sabe que a pobreza desse povo, material, física, não expressa a grande riqueza que eles têm dentro de si. Porque às vezes nós olhamos para o pobre e dizemos assim: nossa, tão pobre, tão coitadinho, tão miserável, sempre com a mesma roupa, sempre do mesmo jeito, sempre tão assim, né? Mas às vezes aquela indumentária, aquela vestimenta, aquela capa que ele traz ali de pobreza, não expressa em nenhum momento, em nenhum mínimo de grau, a grandiosa alegria que ele tem no seu coração e o grandioso poder de riqueza superadora a sua vida. De repente, aquele que está mal vestido tem muito mais riqueza da graça de Deus dentro de si do que aquele que está muito bem paramentado, muito bem vestido, muito bem perfumado, muito bem alinhado. São conclusões que nós humanos às vezes tiramos uns dos outros. Olhamos para determinada pessoa e dizemos algumas coisas que elas não são, porque nós não conhecemos o seu íntimo. Só quem sonda plenamente os nossos corações e o íntimo do nosso ser se chama o Senhor da nossa vida, o nosso Deus. Ele nos criou, Ele nos conhece antes mesmo da fundação do mundo. Antes de nós estarmos no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia. E quando nós lá estávamos, Ele tecia tudo o que iria acontecer em nós. Portanto, o Senhor diz que conhece a tribulação desse povo de Esmirna. Eles são pobres, mas são ricos. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, eles condenam isso. Eles estão condenando a estas pessoas que se dizem verdadeiramente crentes, cristãos, religiosos, mas ensinam coisas que não têm nada a ver com a religião, com o Evangelho, com a palavra de Deus. O Senhor então diz à igreja de Esmirna: não temas estas coisas. Não temas estas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre nós. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos passar por tribulações. E é ideal que não queiramos. Afinal de contas, nós não somos masoquistas. Os masoquistas é que gostam de sofrer. O que nós precisamos querer realmente é viver bem, viver com alegria, viver com saúde, viver em paz. Quem quer tribulação está, no mínimo, querendo trilhar uma caminhada masoquista. Nós precisamos querer coisas boas para as nossas vidas. Precisamos querer crescer. Precisamos querer evoluir como pessoas. Contudo, em alguns momentos o Senhor permite que estas tribulações venham sobre nós. E uma noiva fidelizada, ela é fidelizada em primeiro lugar porque o Senhor fideliza ela com perseverança. Perseverança para que ela possa de verdade suportar as tribulações. Perseverança para que ela possa de verdade entender que no mundo, como o próprio disse o Senhor Jesus, nós teríamos aflições, mas o bom ânimo não poderia se afastar de nós. Perseverança para que nós possamos entender que mesmo que as dificuldades venham, mesmo que nós estejamos pobres materialmente,
a possibilidade de nós resistirmos às provações que as tribulações vêm e trazem sobre nós. João conclui dizendo a esta igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte é um chamado inabalável à perseverança. Ser fiel até a morte é mesmo diante dos desafios, das provações, continuar firme, acreditando que o Senhor reina sobre nós, como nós cantamos ainda há pouco com a nossa irmã. Continuarmos firmes, acreditando que grande é o Senhor das nossas vidas, aquele qual está com o seu poder sobre nós, como nós louvamos com as nossas irmãs ainda há pouco. Acreditando que a tribulação ela é passageira, mas eterno é o peso de glória de Deus sobre as nossas vidas. A fidelidade da noiva não se limita a um momento, mas sim a uma jornada contínua, irmãos. Vou repetir: a uma jornada contínua, insistente, de devoção a Cristo. Lembram do primeiro amor? Uma jornada contínua, permeada, fundamentada, baseada naquelas práticas, naqueles desejos, de querer estar na presença de Deus, de querer estar na casa de Deus, de querer ler a palavra de Deus, de querer testemunhar o que Deus tem feito sobre as nossas vidas, de querer dizer que o Senhor é maravilhoso e que não há outro igual a Ele, não há outro qual nós possamos verdadeiramente adorar e agradecer nesta terra. A fidelidade vem do Senhor. Nós somos falhos e precisamos lutar, perseverar para permanecermos fiéis e assim agradar como testemunhas vivas a Deus pela bondade que esse Deus tem tido para conosco. Porque mesmo errando, Ele continua renovando sobre nós diariamente as suas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos. Eu te darei a coroa da vida, conclui o apóstolo e evangelista João, preso na ilha de Patmos. Uma promessa de recompensa eterna, uma promessa que traz a nós fiéis, homens e mulheres que realmente estamos devotos, dedicados ao Senhor, o entendimento de que virá sobre nós aquilo que simboliza a glória e a alegria eterna, que jamais acabará sobre as nossas vidas. Mas eu queria que você se atentasse um pouco a respeito disso. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida, irmãos, ela, óbvio, ela será encaixada plenamente sobre nós na glória, na eternidade. Mas desde já ela está disposta, apontada, mirada, preparada para mim e para você. Lembre-se, você que é noiva de Cristo, já está casada com esse Senhor. Só falta a conclusão na boda, na grande festa. Mas enquanto isso não acontece, desde já nós vamos tomando posse das bênçãos de Deus sobre nós. Que Ele assim nos abençoe e que nós possamos de verdade entender como conclui o apóstolo e evangelista João neste versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.